Ó, nós estamos num mundo em que, hoje em dia, a gente pode dizer que literalmente é tudo as a service. Então, em tese, a gente pode consumir qualquer coisa como serviço. E isso ficou muito sério para mim, na minha cabeça, eu comecei a refletir sobre isso no seguinte dia. Minha mulher, ela é filósofa e pedagoga, não é geek, não tem nada a ver com tecnologia. E certo dia, sábado de manhã, você está lá tranquilo, tomando café, ela fala assim, depois de 24 anos de casada, ela fala assim, cara, eu estava pensando bem assim, e se você tivesse solteiro hoje, até você ia se dar bem, cara. Eu falei, pô, por que você está me falando isso, né? Logo de manhã, depois de 24 anos, já dá aquele frio no estômago, né? Ela falou, não, eu estava lendo e eu vi que tem Tinder para feios. Então, cara, até você ia se dar bem hoje. Então, essa coisa de tudo as a service fica muito séria quando você descobre que o Ugly Bug Ball cresce em percentual mais do que o próprio Tinder. Então eu fiquei feliz, por um lado, né, porque ela não queria o divórcio, mas por outro lado eu fiquei pensando, falei, porra, realmente tudo as a service. Sem falar de mobilidade, alimentação e não sei o quê. E um detalhe sobre serviço é o seguinte, geralmente o fim não é a coisa, né? A gente não está indo atrás da coisa per se, mas o importante é o que aquela coisa significa na experiência que eu quero ter. E as empresas que têm despontado, se a gente pensar bem, são aquelas capazes de embarcar o produto ou o serviço dela de uma forma transparente na experiência que a gente quer ter. Quanto mais transparente, melhor. Então, as coisas vêm para compor. Nesse contexto, cara, em tese, tudo é as a service. E num mundo em que tudo pode ser consumido como serviço, a experiência conta muito. E aí os negros falam, é um fenômeno novo. Sei lá, 1969... O livro do Hipkins lá, ele citou pela primeira vez o termo Design Thinking. Aí depois de 73, os livros de engenharia falavam de Design Thinking também. Aí depois, obviamente, em 84 e 91, a galera de Ideal deu aquele gás mesmo com a terminologia aplicada às corporações e aos negócios e tal. Mas, olhando para a história, fazer coisas que as pessoas amem, apreciem e queiram consumir, tem muito a ver com aquele humanismo renascentista. Aquela coisa de falar assim, pô, vamos colocar o ser humano no centro da discussão e ver o que é a intenção por trás do que está sendo pedido. E eu trouxe um ícone, que eu acho, para mim, assim, um ícone do humanismo renascentista, para mim é o Da Vinci, que já lá no século XV ele fazia coisas extraordinárias, pensando em como resolver problemas humanos. Quando a gente olha os projetos dele, pô, tem arte, né? Acho que a arte é o emblema dele. Mas ele tinha projetos de saneamento básico, projetos de engenharia, ele tinha projetos de cidades. Então é muito interessante ver o que esse cara fez. Pela obra dele, a gente consegue perceber que ele entendia de medicina também. Então era um cara multidisciplinar, essencialmente multidisciplinar. Então ele queria solucionar problemas humanos, já tinha uma abordagem centrada no ser humano. Então o pensamento permeia. E durante a história, as coisas que foram feitas com o objetivo de satisfazer intenções foram as coisas mais bem aceitas. Intenção é diferente de pedido. E a gente tem que ser capaz, como alguém que pensa como designer, de perceber qual é a intenção por trás do que está sendo pedido. A chave de bons produtos e bons serviços é o atendimento da intenção por trás do pedido. Me explico. Alguém que te pede alguma coisa, ela não tem conhecimento total sobre todas as formas possíveis de solucionar o problema que ela tem. Então, ela vem te pedir alguma coisa com base no que ela conhece, com a experiência dela. Então, se todos aqui são desenvolvedores? Não? Legal. Tem alguém aqui que trabalha com produtos, desenvolvimento de produtos, design de produtos e de serviços? Também tem uma galera, tá certo. Então, assim, quando a gente propõe alguma coisa de valor percebido para alguém, a gente sai na frente. E o valor percebido, ele tem mais a ver com intuição. Então é o seguinte, eu te peço assim, isso acontece frequentemente no meu dia a dia de trabalho. Eu te peço assim, sei lá, faz uma tela para mim melhor aí. Uma tela melhor para mim. Falei, por quê? Não, porque a tela que eu tenho hoje, ela tem 10 campos que eu tenho que preencher. E eu digito pra caramba. Tenho que digitar um monte. Então, se eu tivesse uma tela com 10 campos, mas que eu não precisasse digitar tanto, que ele decorasse as últimas vezes que eu digitei, já ficaria legal, porque eu digitaria menos. Então, o cara, com base no problema que ele tem e com base na experiência que ele tem, ele me pediu uma tela diferente. Quando você pensa como designer, a primeira pergunta que você faz é o seguinte, tá, o que você quer fazer com isso que você está me pedindo? Qual que é a tua intenção?
Por que você precisa disso? Fala, cara, porque eu preciso preencher 3 campos aqui e tal. Então, você já pesca. Fala, pô, eu estou dando uma tela de 10 para o cara preencher 3. Ele só precisa de 3. Na visão dele, se ele tivesse uma tela de 10 mais espertinha, o problema dele estaria resolvido. Mas na nossa visão, como alguém que pesca a intenção, a gente percebe, pô, ele não precisa dos 10, cara, ele precisa de 3. E é o nosso papel propor para ele, falar, e se eu te desse uma tela de 3? É uma analogia extrema, né? Super simplista, mas é a coisa de buscar o que precisa ser feito. Porque a frustração de não conseguir fazer o que precisa ser feito resulta nas reações emocionais em relação ao que a gente entrega. E valor percebido é uma reação emocional. Quando eu entrego alguma coisa para alguém e aquilo resolve o problema desse alguém, eu me conecto emocionalmente com esse alguém. E a partir desse momento é que eu consigo entregar valor percebido. E para isso, tem uma qualidade que a gente precisa ter. E que não por acaso é um dos tripés do pensamento do design. A qualidade é a capacidade de ser empático. A capacidade de se colocar efetivamente no lugar do outro. E eu trouxe uma frase do Carl Rogers, porque eu achei que ele deu uma pegada forte aqui. Para quem está no dia a dia, tentando fazer com que pessoas que não estão diretamente relacionadas com o problema entendam que aquilo é um problema, a gente precisa fazer com que essas pessoas se coloquem efetivamente no lugar de quem sofre com o problema. E é um jogo pesado, porque se eu sou parte do problema e eu percebo isso, eu me defendo automaticamente. Então imagina que a gente tem que resolver um problema de serviço. A chegada das pessoas num prédio para pegar um elevador. Geralmente é um parto de ouriço trigêmeos, natural, né? Poucos prédios têm um sistema de elevador inteligente. Então vai todo mundo para a mesma fila, o elevador lota, não sei o quê. E eu preciso imaginar uma experiência melhor para essas pessoas. Só que eu sou o responsável pela segurança patrimonial do edifício. Fui eu que escrevi o processo de chegada no prédio, fui eu que escrevi a forma como a fila deve se formar, eu que escrevi o processo de credenciamento, então eu amo aquele negócio. É o meu nenê, é o processo mais lindo que existe, o mais perfeito. Eu estou vendo do meu lado. Quando eu vejo aquela fila gigantesca, eu reajo da seguinte forma. Deve ter algum problema no credenciamento. A pessoa que está credenciando deve estar fazendo errado alguma coisa. Não é possível, meu processo é tão perfeito. Então, essa atitude defensiva, ela vem toda vez que a gente tenta resolver o problema e percebe que é parte dele. Às vezes, quem está puxando a discussão passa por isso, porque você tem as pessoas que fazem parte da jornada discutindo uma solução para aquela jornada. E quando você chega num determinado ponto, você atinge e a pessoa se defende, ela se fecha. Então a capacidade de ser empático é a capacidade de ver o mundo com os olhos do outro. E não ver o seu mundo refletido nos olhos do outro. E para isso a gente precisa saber o que as pessoas falam, fazem, pensam e sentem em relação ao que a gente entrega agora. Então, a dica número 1 que eu quero deixar para vocês é essa. Buscar enxergar o problema com os olhos do outro. E buscar resolver esse problema como se ele fosse seu, candidamente, empaticamente, em terceira pessoa. Sai de cena, olha por cima e tenta resolver o problema como se ele fosse seu. A capacidade de ser empático é uma característica marcante de alguém que pensa como um designer. Existem muitos artefatos que ajudam a gente a criar esse nível de empatia, né? Existem artefatos de campo, a gente pode ir a campo e fazer pesquisas, né? Emular a experiência das pessoas. Por exemplo, nesse lance do elevador, eu poderia muito bem ir lá e fazer a jornada toda. Chegar como um estranho, pedir o meu crachá, passar pela catraca, pegar a fila do elevador, entrar no elevador lotado e ouvir o que está acontecendo ao redor e ter as minhas percepções também. Então, imergir é uma forma interessante e eficiente de você experimentar um problema. Conversar com as pessoas que passam pelo problema e, de preferência, com as que mais sofrem com ele e com as que mais dão feedback sobre ele. Pelo menos na minha área, até um tempo atrás, a gente evitava muito feedback, né? O feedback ele era interpretado como uma crítica. Então você fazia o mínimo necessário, só fazia o que estava sendo pedido, e se desse errado, a gente ainda argumentava assim, mas eu fiz o que você me pediu. Então, isso é um tipo de reação defensiva que te coloca numa situação antipática. Você é visto como alguém antipático.
A partir de um certo momento, quando a gente conseguiu efetivamente implementar o pensamento do design entre todos os profissionais daquela área, daquele time, estou falando de um time que no Brasil tem 310 pessoas. Essas pessoas começaram a receber o feedback como um capital. E eles passaram a pensar assim, o meu produto, a minha melhor versão do produto, a melhor versão do meu produto vai ser sempre a próxima. Um trabalho que demora, não um trabalho de formação de cultura. Mas você passa a receber as informações e as críticas como oportunidades para melhorar o seu produto. Porque você se preocupa em entregar valor percebido e não valor inferido. Não é mais o que eu acho, mas é o que eu ouço, vejo e o que eu percebo das reações emocionais de quem consome. Outros artefatos interessantes para criar empatia são entrevistas com quem sofre, né? Isso é interessante, tem padrões e antipadrões de perguntas nas entrevistas, a gente não deve ser tendencioso, nada disso, mas é legal a gente perguntar para as pessoas, efetivamente, quais são os piores momentos da jornada, para a gente corrigir, quais são os melhores para a gente capitalizar, quais são os sentimentos que tocam a pessoa quando ela passa pelos piores momentos da jornada. São perguntas boas de fazer, que vão dar insights para a gente melhorar o produto ou o serviço que está em xeque ali na hora. Compartilhar e ouvir histórias é uma coisa legal também. Então, você conta como foi a sua experiência e ouve como foi a experiência dos demais. Não só das vítimas do problema, mas daqueles que estão participando da resolução do problema. Eles precisam experimentar e essa troca de experiência cria insights muito poderosos. E tem um artefato que é mais rapidinho, quando a gente tem menos tempo, que é o mapa de empatia, que eu acho legal também. E basicamente 4 quadrantes, o que é falado, o que é feito. Então, a gente pode chamar esse de lado observado do mapa. E, em cima disso, a gente tenta olhar o que é pensado e sentido. A gente consolida essas informações e fala, bom, eu consigo entender como a pessoa reage. Consigo, efetivamente, me colocar no lugar dela. E empatia, nesse caso, vai muito além da simpatia, né? Estamos falando de ser simpático, de ter dosinha. Estamos falando, efetivamente, de se colocar no lugar do outro e enxergar o mundo com os olhos dele. A partir daí, a gente ganha uma capacidade que é diferencial de quem pensa como designer. A partir do momento que a gente consegue criar o nível certo de empatia e se colocar de forma neutra para analisar o problema que precisa ser resolvido, a gente é capaz de explorar uma ampla gama de possibilidades de solução desse problema. Porque a gente descobriu qual é a intenção da pessoa quando ela entra naquele jogo, o que ela quer fazer, e não necessariamente o que ela te pediu. 3 momentos que são importantes nesse exercício de exploração de possibilidades de solução de problemas. O primeiro é uma discussão divergente, ampla. As pessoas têm que ser autorizadas a propor as ideias em cima do que elas aprenderam. Elas têm que ser autorizadas a colocar a sua perspectiva, a colocar as possibilidades. O que eu quero dizer com isso é que nessa hora ninguém se destaca, né? Quando a gente conduz, quando a gente media exercícios de design thinking, existe uma expectativa, às vezes, do cliente, né, de quem está do outro lado, que assim, pô, esse cara é o inovador, ele vai ter todas as ideias. Então, a gente vai aqui, a gente cola uns post-it, dá umas risadas, tira uma fototesta no final e beleza. E ele vai ter todas as ideias, mas não é assim que funciona, né? A gente conduz o exercício, mas todos que participam da discussão têm a oportunidade de colocar a sua proposição de valor, de colocar suas ideias. Por isso que é importante manter um nível de entendimento mínimo comum a todos. Uma vantagem da discussão divergente, ampla, é que você consegue conectar insights. As pessoas têm background diferente, têm visões diferentes das coisas, então cada um traz um pouquinho de si e a gente conecta esses insights. Divide os pontos de vista e diverge. Mas em algum momento a gente precisa convergir num propósito, que é o propósito de entregar alguma coisa de valor para alguém. Essa convergência, basicamente, é identificar no meio de todas aquelas ideias, e as ideias podem ser agrupadas eventualmente, a gente pode fazer clusters por similaridade, por dependência, o que é importante e viável. Aquilo que é importante e viável ao mesmo tempo. Porque o que for importante vai ter valor percebido. O que for viável, quanto mais viável, mais rápido eu consigo implementar. Quanto mais rápido eu entrego valor percebido, mais rápido eu acalmo as reações emocionais negativas em relação ao que eu estou entregando. Então, é um exercício humano, de solução de problemas humanos. E 2 resultados que a gente enxerga muito rapidamente nessas discussões multidisciplinares e divergentes é o seguinte: essa capacidade de cocriação, né? Então, quer dizer, uma discussão ampla,
que eventualmente até envolva a vítima do problema na discussão da solução desse problema, você não precisa vender isso, né? O processo de cocriação, ele te leva a um cenário em que a ideia é nossa, a solução é nossa. Então, você não precisa fazer aquele esforço depois hercúleo de ficar e apresenta a solução para um, apresenta para outro, aí tem que explicar, o cara não estava na sessão, não participou do exercício, não está na mesma temperatura que você. É um esforço muito grande. Quando você cocria, você alivia esse esforço. E o sentimento de pertencimento, né? Essa ideia é nossa, nós vamos fazer acontecer. Em ambientes corporativos onde o silo é a característica, esse tipo de iniciativa faz muita diferença. Você tira as pessoas do silo e coloca elas juntas em torno da solução de um problema. Ainda que ele seja cross-silos, as pessoas compram aquela ideia, ela passa a ser de todos. Eu vou fazer um parênteses aqui só para falar do dilema da eficiência. Então, até 1904, mais ou menos 1905, com a Revolução Industrial, ser eficiente era ser capaz de produzir em escala. Eficiência era sinônimo de capacidade produtiva. Tem uma frase atribuída ao Ford até que fala assim, você pode querer o carro que você quiser, desde que ele seja um Ford T preto. Já ouviram essa? Super simpático, super legal, né? Posso ter o carro que eu quiser, desde que seja o que você quer. Então, essa coisa de produzir em escala desindividualizou a experiência. Você passa a oferecer a mesma experiência para todo mundo, para todas as pessoas, com todas as suas diferenças. Isso foi até mais ou menos 1919. E por que 19 foi um marco? Por causa do Bauhaus. Primeira escola de design, ok? Mas a essência do pensamento de Bauhaus é que era legal. E que ecoou até os nossos dias. Né? Que foi ganhando força ao longo do tempo. Modelos de produção científica baseados em eficiência, essa eficiência como sinônimo de capacidade produtiva, são incapazes de preparar a indústria para criar coisas que as pessoas desejem, apreciem e amem. E, em tese, no fim do dia, a gente vai consumir aquilo que a gente deseja. O consumo é um ato intencional. Depois vem o media marketing, mensagens subliminares, as pessoas começam a consumir compulsivamente. A gente sabe disso. Né? Foi uma coisa que aconteceu alguns anos depois, mais especificamente década de 50. Mas, essencialmente, o ser humano, ele deseja, ele ama. Né? Esses sentimentos movem, inclusive, os nossos desejos de consumo. Hoje, isso não é tão latente. Hoje a gente escolhe melhor. Né? Hoje a gente tem opções, muito mais opções. Então, em tese, cada vez mais a gente vê as pessoas comprando o que elas desejam, consumindo o que elas desejam, ao invés de comprar aquilo que está sendo dito para elas comprarem. Né? A intubação, vocês me permitem aqui o francês, ela não é mais a regra. Né? Esse casal aqui fez muita diferença também em 43, o casal Imes, tem as cadeiras que eles desenharam, super ergonômicas e tal, oferecendo uma experiência diferenciada para as pessoas que consumiam móveis. Então eram os móveis com o melhor design, no menor custo, os materiais novos que eles experimentaram. Mas o que me impressionou neles, e que foi o segundo marco dessa transição da Revolução Industrial para agora, é o lance deles falarem que eventualmente tudo se conecta. Pessoas, ideias e objetos. A qualidade das conexões, então, passa a ser a chave da qualidade per se. Então, eu não posso dizer que um produto é bom se a minha experiência de consumo com ele é ruim. Essa análise não faz sentido na cabeça dos IMES e se a gente pensar bem, produto excelente, não sei o que e tal. Eu chego na frente dele, eu não sei nem o que fazer com ele. Então, qual é o conceito de excelência? Né? Não tem intuição nenhuma para consumir aquilo. Eu vou consumir um serviço, ele está perfeito, aquela coisa linda, aos olhos de quem criou. Porque eu chego lá, não sei nem o que fazer. Não sei nem por onde começar. Então, a minha conexão com aquilo e o que aquilo significa na minha experiência é a chave da qualidade. Então, e aí vem o terceiro ponto em relação a quem pensa como design. Para chegar nesse estágio, depois de ter criado empatia e de ter divergido acerca de como solucionar o problema de forma empática, é importante que a gente experimente logo, para que a gente erre logo, erre barato e faça uma correção de curso que nos leve cada vez mais na direção daquilo que as pessoas amem, desejem e apreciem. Para isso, protótipo e avaliação de protótipo, tanto em produtos quanto em serviços, é a chave. Né? Numa das aulas que eu dei, um aluno me perguntou, falou, mas como é que a gente faz para prototipar maquiagem, por exemplo? Não tem essa, né? Se você fizer uma maquiagem meia boca, você pode queimar a pele de uma pessoa, deixar ela cega. Eu falo, tá certo. Tem indústrias em que o protótipo não se aplica. Essa coisa do MVP, do Minimum Viable Product, não se aplica mesmo, porque você põe em risco a entrega e você põe em risco o consumidor.
Então, existem produtos em que a gente tem que testar muito mais, geralmente produtos químicos exigem testes muito mais específicos e muito mais detalhados antes de uma fase de consumo, mas existem situações, por exemplo, um prédio, você não pode construir um prédio MVP, né? Vou fazer um prédio aqui de papelão, vamos ver como é que funciona, tal, eu faço o primeiro andar só aqui, não tem, mas em grande parte das coisas a gente tem oportunidade sim de colocar versões mais simples daquilo e submeter aquilo às pessoas, para que elas nos deem feedback e a gente melhore. Esses dois modelos gráficos são interessantes, né? O da direita era o que a gente usava, na minha realidade, até 2014. Essa frase, o modelo de implementação em cascata é arriscado e um convite a cometer erros, do W.W. Rogers, ela foi dita em 1970. Mas o mais engraçado é que em 60 ele criou o método cascata. Então, ele criou o método cascata e 10 anos depois, refletindo, ele falou, cara, é um convite ao erro. Ele mesmo refletindo. E aí, a gente vê em 2000, 2001, com o Manifesto Ágil, essa coisa da gente fazer, pô, entendi qual é a intenção. Deixa eu fazer logo uma versão simples do produto para submeter esse produto a alguém que possa me dar feedback, para que eu faça a correção de curso em cima das intenções que precisam ser atendidas. E aí entram os modelos iterativos e incrementais. Esses sim entregam de maneira co-criativa experiências com valor percebido, que se expandem ao longo do tempo. Eu crio, submeto, recebo feedback, melhoro, amplio a submissão, recebo feedback, amplio a submissão, e assim eu vou aumentando em escala o valor percebido, e não a capacidade produtiva. Então parece que finalmente a gente entrou num cenário em que a gente é capaz de fazer coisas que as pessoas amem. Isso, galera, é uma forma de pensamento. Não importa, lato sensu, não importa se você é designer ou não. Tem designers com quem eu converso que eles falam, Jafredo, eu esqueci, cara. Ou eu esqueci como pensar de forma empática, colaborativa e experimental. Porque o dia a dia me consumiu. Hoje eu só quero mexer com AutoCAD, hoje eu só quero... Eu tenho agenda, eu tenho prazos curtíssimos e não sei o que, e eu não consigo mais usar a forma de pensar. Então aí a gente percebe, pô, o jeito de pensar não é exclusividade dos designers. Ele pode ser adotado por qualquer um de nós, que seja capaz de criar um nível de empatia brutal, colaborar e experimentar. E por isso a definição de design thinking que eu uso foi dada por um cientista cognitivo. O cara não é designer. Donald Norman escreveu um livro em 88 chamado A Psicologia de Todas as Coisas, que já na segunda edição mudou de nome, virou Design de Todas as Coisas, um livro facinho de ler, que ele falava assim, o que faz com que as pessoas usem errado o seu produto não é a burrice delas, é a péssima qualidade do design do seu produto que faz com que elas consumam errado aquilo que você entregou. Você não pode inferir que as pessoas são idiotas. Você tem que olhar para o seu produto e melhorar o seu produto. E a definição que ele deu foi que os designers não tentam buscar uma solução até que tenham determinado o real problema. Até que tenham criado empatia e analisado a jornada de forma imersiva. E nem assim eles partem para a solução. Em vez de resolver esse problema, eles param para discutir a mais ampla gama de possibilidades de solução desse problema. É a colaboração, o segundo pilar. Para só então convergir num propósito, que é gerar coisas que possam ser experimentadas logo para a gente receber feedback logo. A esse processo mental ele chamou de Design Thinking ou pensamento do design. E eu quero deixar um videozinho de 40 segundos aqui para vocês verem que nem sempre Design Thinking tem a ver com pirotecnia, com tecnologia high-tech, não sei o que, bababá, super sofisticação. Da hora, né, gente? Quer dizer,
E os engenheiros que foram antes, eles desenvolveram primeiro sistemas hidráulicos de amortecimento para ombro e cabeça, super baratinho para o município desse bancar, né, um projeto desse. E o outro pessoal que foi colocou carrinhos elétricos movidos à luz solar, já que faz muito sol lá, né? Também baratinho, né? Um carrinho elétrico, um painel solar. Aí mandaram uns caras que moravam na vila, que entendiam um problema para dentro de uma universidade e deu nisso. Galera, esse é o Design Thinking Possível. Eu agradeço muito aí o tempo de vocês. Eu quero fazer um pedido. Vocês tiram uma foto testa comigo? Pode ser? Rapidão, rapidão. Todo mundo sabe que vocês estão aqui porque eu ponho nas redes sociais, rapaz. Posso ver suas axilas? Valeu, galera. Obrigado mesmo aí. Assina o canal lá se der. Vocês têm pergunta, não? Tem uma pergunta aqui. Tá. Você fala para iniciar o processo para conduzir o processo com o pensamento divergente. Mas assim, como é que a gente pode conduzir esse tipo de discussão? Porque a grande maioria das pessoas não estão nem acostumadas com esse processo. E depois para fechar e torná-lo convergente. Chegar numa ideia. Boa pergunta. Então, como é que a gente faz para fazer com que uma discussão divergente tenha sentido em ambientes onde as pessoas não estão acostumadas a discutir de forma divergente? O que eu faço é incluir todas as pessoas que vão participar da divergência no exercício de empatia. Todo mundo que vai divergir sobre o problema tem que ter passado pelo desenvolvimento da empatia, para que eles sejam capazes de se colocar no lugar da vítima e, a partir daquele momento, qualquer confusão que existisse entre eles sai de cena, porque eles passam a pensar em resolver o problema de alguém que não são eles. Então você só efetivamente consegue fazer com que a galera baixe a guarda quando você tira elas do lugar dela e coloca no lugar do outro. E é um esforço hercúleo, né? São horas, é 1 hora, 2 horas de esforço. Primeiro eu deixo todo mundo reclamar. Todo mundo senta o porrete, um xinga o outro. Só não pode bater e cuspir na cara. O resto pode. Aí terminou a briga toda, eu falo, vocês brigaram e tal, resolveu? Não, não resolveu. Eu falo, então agora vamos para a solução. Tá? Vamos ver como a pessoa sofre e vamos ver como é que a gente ajuda ela. Tá? Você fala de baixar a energia até um certo ponto. Isso. Isso mesmo. É interessante você falar isso porque eu uso a expressão baixar a barra do ótimo. Então tem o ótimo para você que é aqui, tem o para mim que é lá na estratosfera. Vamos baixar, vamos ver o que cada um pode ceder em prol de alguém que não somos nós. Aí são geralmente os melhores resultados que eu alcancei. A gente sabe que hoje a gente vive uma realidade que as pessoas elas estão acostumadas a ser operacionais. Ela está acostumada a receber ordem. Você tem da mesma forma não atingir êxito de resultado. Infelizmente a gente vê que isso permeia desde a camada mais baixa até a alta gestão, muitas vezes. Como que a gente pode despertar, falar para a pessoa, olha, pessoa, você pode atingir resultados. Não eu te contar como você tem que fazer, não você, eu receber a sua responsabilidade de traçar o seu caminho. Eu posso ser seu parceiro, mas eu não posso ser o seu guia, você é seu guia. Então, a gente vê que hoje nas companhias, infelizmente, é um setor que eu acho que é herança cultural que a gente Sim. tem no Brasil. Como que a gente pode mudar isso? Então, a pergunta é sobre o lance das pessoas estarem acostumadas a serem operacionais e receberem comando. Como é que você tira elas dessa situação para que você desperte a criatividade, né? O que deu muito certo na minha realidade. Sabe o círculo dourado do Simon Sinek? Ele diz o seguinte, a gente precisa saber por que a gente está fazendo as coisas. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Chama Golden Circle, vale muito a pena esse rolê. Tá? Só que o que a gente tem feito é o seguinte, mostrar para o time, falar para os líderes assim, ó, os líderes desses times, eles precisam ser capazes de entregar um propósito para o time. Então, dizer o que precisa ser feito. E a partir daí, efetivamente, dar espaço para o time divergir sobre como fazer. E não punir o erro, porque a sacanagem está aí. O líder chega e fala, não, obviamente, a gente pode ser inovador. Sejam inovadores. Erra para você ver. Ele vai te senta o cacete. O que você vai fazer da próxima vez? Você vai ser inovador ou conservador? Agora, um líder que pega aquele erro e fala, é a primeira vez que eles estão fazendo isso na vida. Vamos corrigir o curso, vamos aprender com esse erro e vamos capitalizar o erro. Aí você vira o jogo. Então, da parte dos líderes, é um ambiente aberto, a criação de um ambiente aberto e clareza de propósito. Da parte dos times, errar logo, corrigir o curso e propor inovação. Tá?
Mais alguma? Tem mais uma. Você falou em como provocar a reunião, mas onde é que a gente encontra material para fazer, experimentar? Onde a gente encontra esse tipo de material? Tá. Vou fazer um jabá aqui, pode, Cíntia? Dia 31 de julho eu vou lançar um curso na Udemy, com artefatos, inclusive. Mas esses artefatos, eles são muito simples, eles são públicos. Tá? O mapa de empatia, o mapa de jornada, um gráfico de priorização de ideias e a capacidade de escrever storyboards, esses 4 artefatos podem fazer com que você saia de um problema para soluções super criativas. Então você não precisa de muito artefato, mas você precisa de bastante conversa. Dia 31, né? 31 de julho, na Udemy. Aí eu vou botar nas redes sociais, fazer aquele estardalhaço. Falou, galera? Obrigado aí mais uma vez, tá?